dois grandes médicos, doutor Renato Miranda, cirurgião geral de excelência, cirurgião conhecido como o grande cirurgião das hérnias, né? Que Goiânia inteira tem o prazer de conviver e indicar e saber desse grande cirurgião que está aqui. Eu fico muito feliz, doutor Renato Miranda, de estar aqui com o senhor, de estarmos gravando junto com o nosso querido doutor Celeno Porto, que é o nosso mestre, nosso professor, nosso amigo e nosso guia aqui para a medicina. Então, eu quero muito que vocês acompanhem a conversa brilhante entre os dois hoje. Muito obrigado, querida doutora Sheila, por aquele adjetivo que você colocou perto do nome. Mas eu fico feliz de estar aqui, você sabe disso. E vou começar falando sobre a proposta, a cobrança do nosso técnico que está nos gravando. Ele queria saber qual é o título da nossa atividade aqui. Aí eu acho que... O que vocês consideram que nós estamos fazendo aqui? Na minha maneira de ser, o principal é o trabalho do CREMEM. É o CREMEM participando de uma nova maneira de relacionar com os médicos. Em que parte? Não especificamente no que ela faz, por obrigação, que são os aspectos éticos e legais. É para criar condições para que todos os médicos de Goiás, provavelmente nem de outros estados, ou talvez de outros países, porque a internet não tem fronteiras, fazendo alguns encontros, aquele curso que vocês estão se habilitando ao sorteio que vai ser feito, tudo isso tem um objetivo, dar aos médicos de todo o Brasil, principalmente Goiás, alguma contribuição para que eles exerçam a profissão com alta qualidade. E está aqui o doutor Renato hoje, professor, doutor Renato, que eu tive o prazer de conhecer no momento que eu estava preparando um dos livros, Clínica Médica na Prática Diária, né, da semiologia médica. E hoje, vocês até não vão acreditar, esse encontro não estava programado. Foi uma dessas coisas que o destino organiza na vida da gente, né, doutora Sheila? Eu estava lá na sala de espera, aguardando o encontro da doutora Sheila, quando inesperadamente eu encontro com o doutor Renato e contei rapidamente o que nós estamos fazendo. Mas ele hoje é a pessoa que vai falar mais com vocês. O doutor Renato tem uma grande experiência na prática médica. É um profissional formado há 40 anos, né? 40 anos, trabalhando em alto nível na área de cirurgia geral. Eu vou, então, fazer a primeira pergunta, para nós fazermos aquele esquema, né? Para ele próprio se apresentar. Doutor Renato, como você se apresenta para os colegas do Goiás? Bom dia a todos. Eu também não contava com esse convite para essa conversa, né, excelente, que já começou lá atrás, né? Mas eu sou um médico que se dedica à cirurgia geral, e dentro da cirurgia geral eu passei também a trabalhar mais com pacientes portadores de hérnias de parede abdominal. Então eu peguei a medicina toda que eu sabia, apliquei na cirurgia geral e hoje eu aplico na cirurgia da parede abdominal. Com o mesmo cuidado, com a mesma intenção de fazer o melhor possível e com muito carinho pelos pacientes que merecem esse carinho. Doutor Renato, você sempre tem um ato cirúrgico de alta qualidade. Mas antes dele, o que você faz de alta qualidade? O que eu faço? Eu acho que eu tenho feito, né? Nesses 40 anos, assim, o que o médico acho que tem que fazer é se preparar para um ato que pretenda ser de alta qualidade, né? Então é estudar muito. A medicina não comporta preguiçoso, né? Seja para estudar, seja para trabalhar. Então é uma convocação que você atende ou não.
convocação, essa é a palavra. É verdade. Você é chamado a isso. Você atende ou não. E é preciso realmente haver essa dedicação bastante intensa no conhecimento médico e também no trabalho médico. Né? São duas coisas que se casam e uma reforça a outra, evidentemente. Né? Não é uma passe de mágica, não há milagre, é apenas um trabalho a ser feito. Agora eu vou fazer a pergunta principal. Eu não tinha preparado, mas ela vai vir aqui. Você examina bem seus pacientes antes de tomar decisões de diagnóstico ou terapêutica? Sistematicamente, incansavelmente. Né? É impressionante. Eu vejo em corridas de leito os residentes ou os internos, né, como se diz na gíria médica, pagam um mico, porque não se tiveram alguns detalhes do exame clínico que deveria ter sido pesquisado e abordado. Né? Então, não que você vá conhecer, evidentemente, tudo que se passa no ser humano, no paciente que está ali. Às vezes você está conhecendo ele naquele momento. Não dá tempo de você conhecer tudo. Mas existem algumas etapas que você tem que cumprir no bom exame clínico. Né? Então você tem que ter uma noção global do paciente e isso em minutos você consegue fazer, desde que você sistematize, né, a tua entrevista, sistematize o teu exame clínico e não deixe passar aquilo que seria gritante. Depois você vai refinar isso, evidentemente, com exames mais apurados, talvez, e até com exames complementares, se forem necessários. Né? Mas você tem que esgotar aquilo que você precisa esgotar no primeiro encontro. Seja conversando abertamente com o seu paciente e examinando. Eu não me dediquei de ser médico porque eu me tornei cirurgião. Tampouco eu abdiquei de ser cirurgião geral porque me tornei um médico dedicado a tratar um certo segmento, né, das doenças cirúrgicas, que são as hernias de parede. Então, assim, é uma coisa cumulativa. Então, aquela semiologia que eu aprendi na Faculdade de Medicina, eu a transportei para a minha vida prática em todos os momentos em que eu exerço. Né? Então, Renato, eu estou sempre agora interessado em saber como que o exame clínico deve ser feito no século XXI, porque as coisas mudaram. A primeira pergunta que eu vou fazer para você é assim: todos os nossos pacientes consultam todo mundo, não é verdade? Os seus consultam antes de consultar? E o que você acha desse paciente mais informado? Porque ele consultou o doutor antes de procurar? Olha, excelente pergunta. Eu não me intimido com um paciente que já foi ao Dr. Google. Por quê? Ele vai trazer uma riqueza de debate no que tange ao problema que ele tem muito maior. É como se nós estivéssemos subindo o sarrafo da discussão. Eu tenho uma experiência muito particular de operar muitos colegas. É impressionante isso, né? Até já mandei para publicação um artigo de 62 médicos que eu operei de hernia, inguinal, por exemplo. E foi muito interessante esse trabalho. Muito bem. Quer um exemplo maior de uma pessoa bem informada dentro do que tange a medicina do que o próprio médico? Então, lidar com esse paciente médico é até a enésima expressão do que seja o paciente que se informou com o Dr. Google. Problema: às vezes o que ele aprende com o Dr. Google não é exatamente aquilo que ele deveria aprender. Essa é uma questão fundamental. Eu te fiz essa pergunta justamente por isso. Porque o Dr. Google, ele tem uma memória muito melhor do que a nossa, ele tem milhões de informações lá, mas ele não conhece aquele doente que está ali consultando ele. Então, não tem. Mas mudou a nossa maneira de fazer a anamnese, eu acho. Eu acredito sim, que tudo vem mudando sempre. Né? Se formos remontar lá ao século XVII, XVI, você auscultava um paciente com a orelha diretamente acolada dentro do tórax. Eu não cheguei a fazer isso, não. Mas funciona bem. Eu já fiz isso como assim, de brincadeira, e dá para ouvir muito bem. Lógico, dá direto, né? Mas é óbvio que quando foi instituído o estetoscópio de Pinar, né, quando o estetoscópio biolivar foi desenvolvido,
Isso foi um salto que a medicina deu. É considerado um momento de ruptura do nascimento da clínica. Exato. Exato. Então, assim, e hoje nós temos instrumentos que nos apropriam de invasão, entre aspas, né, para enxergar coisas que a pele não nos permite enxergar, né? Então, a gente usa os nossos sentidos para poder captar aquilo que a gente quer captar, né, de uma entrevista médica, de um exame clínico, mas você tem limites, né? Um exemplo muito simples e rudimentar que eu acho que é interessante: não se completa um exame clínico do sistema urinário sem um exame de urina de rotina. Perfeito. Não é? Perfeito. Eu não consigo chegar lá na intimidade do sistema urinário se não tiver um produto analisado que é a urina. Uma coisa rudimentar, muito importante de se obter. Completo o exame clínico. Eu acho que isso, doutor Renato, ele vai ser muito mais amplo do que está no presente momento. Por exemplo, eu vejo que dois equipamentos que antes eram considerados exames complementares, que marcavam a hora, tinha que fazer, eles vão ficar na maleta do médico, todos os médicos, não são os especialistas. O ultrassom portátil e o eletrocardiógrafo portátil. E os testes rápidos. Eu acho que os testes rápidos vão fazer também uma revolução na medicina. Bom, mas eu vou fazer uma pergunta parecida aqui para a doutora Sheila, porque ela cuida de crianças. No caso das crianças, ela cuida das mães, raramente dos pais. Ela cuida e das avós. Então, como é que é isso lá na sua prática, doutora Sheila? A avó chegar lá achando que sabe mais que você. O senhor sabe que é muito importante o conhecimento da avó para a gente poder chegar no que a criança está sentindo. Porque normalmente nos tempos atuais, né, com a correria, com o corre-corre da vida, as avós têm tomado esse papel, né? Têm feito esse papel de cuidar das crianças. Então o que acontece? A gente tem que ouvir mesmo as avós, o que elas falam. A gente precisa estar sabendo do que a criança passou naquela semana, como que ela se alimentou. Então, o papel das avós é muito bom, não é fácil lidar com isso, porque ela traz muito conhecimento para a gente. Uma aliada, não é uma inimiga. Não, é uma aliada, porque aí a gente consegue direcionar o tratamento de acordo com o que passou aquela semana, aquele dia, sinais, sintomas. A avó passa muito bem, isso é muito importante. Deixa eu te fazer outra pergunta também, doutor Sheila. A medicina já teve fases as mais inacreditáveis. Uma delas, a meu ver, era proibir a mãe de ficar com a criança internada. Foi preciso uma revolução na maneira dos hospitais trabalhar. É uma lei hoje, faz parte do Estatuto da Criança e do Adolescente, o direito da criança ter o acompanhamento da sua mãe, ou da sua avó, ou de uma parente, ou de um parente que está autorizado a ficar com ela. E como é que você vê essa necessidade da presença da mãe ou da avó para que o seu tratamento, a sua relação com aquele pequeno paciente, como é que você vê isso do ponto de vista legal e ético? Doutor Celso, eu acho excelente. Essa lei está sendo cumprida, porque a criança precisa de segurança. E quando ela vai para um ambiente que não tem a intimidade, não conhece, isso é muito ruim, é muito agressivo para a criança. Então, quando a mãe está ali com a criança, além da criança estar segura, né, a gente consegue manter esse estado da criança de segurança, a gente também consegue que a mãe veja sinais e sintomas que às vezes a gente fica desapercebido. Aquela história, a gente conhece o olho pelo filho, o filho pelo olhar, é verdade. Então a mãe sabe ali passar para a gente até o que a criança não consegue expressar. Então a importância desse acompanhamento é assim, não dá nem, é muito importante, é primordial ter a mãe, principalmente a mãe ou o pai, ali com a criança. Doutora Sheila, todas as instituições hospitalares, de qualquer natureza, já cumprem essa lei? Sim, eu acredito que aqui em Goiânia, sim, pelo que eu tenho, aqui em Goiás, eu vou falar em Goiânia, eu tenho visto todas as instituições cumprindo. Isso é uma coisa maravilhosa.
Mas eu vou virar agora para o idoso. Ele também tem direito de ter um acompanhante, não tem? O idoso, pela lei, pelo estatuto do um hipossuficiente, talvez. Você acha do filho, do neto, lá perto daquele paciente idoso, que você deve operar muito paciente idoso? Talvez todos os médicos que estão nos vendo, inclusive os pediatras, estão atendendo hoje, seja onde estiver, no posto de saúde, na UPA, no consultório, no hospital, estão atendendo idosos, não é verdade? E junto com o idoso tem uma pessoa da família. E aí, isso é bom ou te atrapalha? Isso é ótimo, isso é fundamental. Eu acho que o médico, quando está tratando de alguém, ele tem alguns desafios a vencer. O primeiro é a doença. O segundo é o doente. O terceiro é o parente. O quarto, eu diria até que alguns colegas são desafiadores, porque eles atrapalham, outros ajudam. A maioria ajuda, evidentemente, né? Mas são desafios, não são veja bem. Mas o parente, ele me dá a segurança de fazer tudo aquilo que eu gostaria de fazer pelo paciente. E se eu tenho a família do meu lado, eu tenho mais um elemento da minha equipe. Assim que eu considero. Então, assim, não se trata de inimigos, são aliados. Evidentemente que você tem que conquistar a confiança dessas pessoas. Né? Como? Com a sua atenção, com a sua educação, com o seu conhecimento médico, o seu comprometimento, que todo mundo percebe quando você está comprometido com a sua causa. Isso fica muito transparente. E isso é bom. É bom que isso se manifeste, porque as pessoas compreendem isso, e ao compreenderem isso, elas vão trabalhar com você, não contra você. Então, assim, eu gosto de brigar de turma. Então, quanto mais gente estiver do meu lado, acho que eu tenho mais chance de vencer. Doutor Renato, você acha que tem ainda médico que proíbe a presença de um acompanhante em alguma consulta? Olha, eu não imagino essa possibilidade, Marcelo. E vamos então mais adiante, né? Nós temos visto, né, na televisão notícias de abusos, né, praticados por colegas, justamente por não terem esse guardião do paciente. Não que isso seja uma coisa necessária, no princípio, os princípios éticos e morais de cada pessoa, de cada médico, né, deveriam guiá-lo, né, de tal maneira que isso não seria jamais uma manchete de jornal. Mas infelizmente nós ainda temos isso quase cotidianamente, quase todo dia, alguma notícia de que o médico descumpriu o seu principal papel, que é respeitar o paciente, e por falta de alguém lá perto. Não precisaria disso, né? Mas isso talvez seja, pelo menos na criança e no idoso, que não tenha mais autonomia, isso seja um fator de proteção, sim. Mas o médico tem que ser essa pessoa que preste essa segurança, né, essa confiança, né, para o paciente sem precisar de um guardião. Então nós temos que investir na formação ética e moral do médico, sim, continuamente, das pessoas de um modo geral. Né? Doutora Sheila e doutor Renato, nós não estamos falando em exames, nós não estamos falando em remédios, nós não estamos falando em intervenções. Isso que nós estamos falando tem valor científico? Tem valor científico. Isso interfere no resultado do seu tratamento? Sim, sem dúvida. Valores éticos e morais, sim. E o doutor Renato colocou aí com muita propriedade a relação médico-paciente, que o paciente sabe quando você está comprometido, né? Isso faz tanta diferença que até em processos éticos profissionais a boa relação faz diferença ou a má relação faz diferença. Então, é muito importante essa interação com a família, é muito importante ter esse acompanhamento. O acompanhamento é importante, principalmente no idoso e na criança, que são os extremos. E esses valores éticos e morais, em todos, né, tem que existir, e principalmente no colega médico, que é uma profissão que está basicamente ligada a isso, ética e moral.
realidade. Doutor Renato, a cirurgia é igual, é diferente, tem alguma particularidade? A sua cirurgia terá melhor resultado, melhor tempo de pós-operatório, menos necessidade de analgésico, se o seu paciente estiver bem acompanhado? Olha, tudo aquilo que ajuda não atrapalha. Então, tudo que puder favorecer o tratamento, favorecer, portanto, a recuperação pós-operatória, é muito bem-vindo. Então, por exemplo, vamos a um exemplo prático. Eu quero assistir a cirurgia do meu pai. Sim, né? Isso deve ser uma solicitação frequente. Frequente. E você considera isso bom? Não faz diferença? Ou é uma má situação? Isso não faz diferença alguma, pelo contrário, eu quero que ele veja o quão bem ou mal o parente dele está sendo operado. Né? Então, ele é mais um observador crítico, mesmo que ele seja um leigo. Né? Às vezes o leigo não vai entrar numa sala de cirurgia porque não é, às vezes, facultado. Num parto, acho que isso já é comum, meu pai participado, embora haja alguns ruídos às vezes, né, porque a pessoa pode passar mal, não está acostumada àquele ambiente, que realmente é hostil, né, muito quente, às vezes, muito frio. Mas, de qualquer maneira, quando vem um parente médico, por exemplo, assistir a cirurgia que eu vou fazer nesse paciente, eu acho ótimo, é mais uma pessoa que vai falar mal ou falar bem de mim. Mas ela vai estar ali e sabendo com o que eu estou fazendo. E eu não me constranjo com isso, até pela atividade docente. Nós sempre trabalhamos junto com alunos, com residentes, então isso para mim ficou normal. E quando é um colega, e se esse colega endossou a indicação do meu nome para operar aquele parente, isso é um motivo de honra. Né? Então, para mim, é um grande evento que um colega queira participar ou assistir simplesmente, ou às vezes até participar, se ele for um cirurgião do ato. Para mim, é um motivo de honra. Eu provoquei essa questão com a doutora Sheila e o doutor Renato, porque, a meu ver, a medicina ainda está prisioneira dos estreitos limites das ciências biológicas. E isso que nós estamos discutindo hoje pertence ao âmbito das ciências sociais e ciências humanas. E se o nosso papel é levar para cada paciente todas as ciências, eu não posso desprezar nenhuma. Se eu ficar aprisionado nos limites da ciência biológica, como queria o relatório Fleckner, há 100 anos atrás, e foi até um avanço daquela época, mas hoje não se pensa assim mais, não se pode pensar assim mais. Nós temos que agora pensar nas ciências todas que eu puder utilizar para levar para cada paciente o que há de melhor para ele. É muito difícil, dá trabalho, ocupa tempo, é claro. Eu costumo dizer que o maior erro técnico que existe na medicina é examinar o paciente apressadamente. Todos os demais são decorrentes disso. E quando eu estou falando aqui com os colegas de Goiás, muitos de vocês foram meus alunos, outros estudaram meus livros. Se vocês repararem bem lá, essa é a mensagem principal que eu sempre desejei levar para vocês. O exame clínico do paciente tem que começar muito bem, porque daquela primeira consulta depende a sorte do paciente. Depende do que vai acontecer com ele, do ponto de vista de, não só de diagnóstico, de tratamento, mas decidir a vida dele. Então, foi por isso que eu provoquei. Eu estou aprendendo cada vez mais que nós não podemos ficar muito comprido na internet, não. Então, eu acho que nós podemos já encerrar, porque o que eu aprendi aqui hoje com vocês já é suficiente. Eu vou pedir que cada um se refira aos colegas médicos para nós encerrarmos esse nosso encontro de hoje. Doutor Renato. Obrigado, Marcelo, pela oportunidade do Sheila. Eu queria só dizer uma coisinha que reforça isso que o doutor Selma acabou de dizer. Toda vez que eu estou falando em público, eu tento convocar ou convidar os colegas, cirurgiões no caso, a se reconciliarem com a biologia e com as humanidades. Esse casamento
ele é simbiótico, ele potencializa a atividade médica. Então, nós temos que resgatar a biologia o mais que nós pudermos, porque elas nos dão informações, a biologia nos dá informações preciosíssimas, né, da máquina humana, mas as humanidades nos habilitam a abordar a alma humana. Então, nós temos que reconciliar com essas duas ciências, pelo menos, não são as duas. Eu acho que pode também entrar matemática, as técnicas estatísticas, pode entrar todas as ciências. O senhor acompanhou, de certa forma, eu fiz o meu pós-doutorado na escola de engenharia mecânica. Pois é. E foi um grande aprendizado. Né? Parecia um absurdo um médico fazer um doutorado numa área de engenharia. Mas é porque todas as ciências precisam ser levadas para o seu paciente que está ali, à sua mercê. Você está cuidando dele, você está operando ele, ele se entregou a você. Doutora Sheila, criança é a mesma coisa. Criança é a mesma coisa. E, né, a ciência, a medicina é a mesma coisa. Criança Deixa eu dar uma crença. A psicologia na área de pediatria é diferente? Não. Por que não? Porque a psicologia na área da pediatria vai tratar não só a criança ali, como os familiares. Então ela é diferente. Porque você está incluindo uma terceira pessoa. Verdade, é diferente a abordagem. Porque eu defendo a proposta que para mim é fundamental que a família participe ativamente de tudo que acontece com o paciente. Se a família não participar, a cirurgia pode dar problema por falta de uma observação familiar. Se a mãe, a avó, nem sempre, raramente um bisavô, como no meu caso, né? Nem sempre. Mas de vez em quando eu tenho a oportunidade de falar alguma coisa com as minhas bisnetinhas, porque a família é fundamental. Então acho que nós podemos encerrar aqui hoje, porque às quartas-feiras nós vamos voltar. Eu agradecer o nosso técnico que está ali fazendo a gravação. Eu vi falar que a última ficou muito boa, então vamos fazer outras. Muito obrigado para vocês, até uma próxima quarta-feira, que não vai ser na próxima, professora, doutora Sheila, porque eu vou tirar umas férias, então eu acho que a nossa próxima vai ser na primeira semana de agosto. Até lá, já terá feito o sorteio do curso? Já, 29 de julho. Então na primeira semana de agosto nós vamos usar isso como tema, que é quem ganhou, o que é aquele curso, o que ele se propõe fazer. Muito obrigado para todos, então até a próxima vez. Olha, eu queria só falar mais uma coisinha. Eu queria agradecer ao senhor, ao doutor Renato. Eu achei tão importante, ele me fez até uma pergunta e me pegou aqui. Ele trouxe as ciências humanas com a social e a científica. Perfeito. Esse é o doutor Selmo, né? Ele pega a gente, viu? Mas eu estou aqui justamente como provocador. Ótimo, achei ótimo. Mas eu quero agradecer, eu queria falar uma palavrinha. Doutor Selmo, eu conheci o doutor Renato Miranda por tudo isso que ele falou que ele faz. Ele realmente faz. O meu filho é aluno eterno do doutor Renato Miranda e me descreveu sem eu conhecê-lo. Eu procurei o doutor Renato Miranda, achei o telefone que eu precisava conhecer. Ele descreveu tudo isso que o senhor falou. Ele descreveu a sua humanidade, descreveu o jeito de que ele aprendeu o exame físico, descreveu o que o senhor falou tudo aqui. Então, eu sou testemunha viva, que eu procurei o doutor Renato Miranda, eu não o conhecia, porque eu fiquei encantada como ele me contou, como foi aprender com o senhor, doutor Renato. Então, estou aqui para agradecer publicamente por ter ensinado a meu filho o que é ser cirurgião geral. Muito bem, muito obrigado. Até então o próximo encontro na primeira semana de agosto. Um abraço.